Você prefere alguém que promete o mundo e não entrega nada? Ou alguém que te nega o pedido, mas aparece para resolver o problema? Pense bem. Essa escolha não é apenas sobre o caráter alheio, é sobre o seu próprio destino. Frequentemente, nos perdemos em um labirinto de intenções e palavras bonitas que não movem um único tijolo na construção da vida. O que vale mais? A promessa que ecoa no vazio ou a mão que se levanta para carregar o peso? O mundo está cheio de respostas prontas e afirmações rápidas que se dissolvem ao primeiro sinal de esforço. Mas, quando a crise bate à porta, o discurso perde o sentido. O que resta é a ação. O que resta é o resultado palpável de quem decide enfrentar o desafio, mesmo que tenha começado com uma negativa. É aqui, nesse exato ponto de intersecção entre o que dizemos e o que fazemos, que a nossa verdadeira face se revela. O seu destino não é moldado pelo que você afirma, mas pelo terreno que você cultiva. Prepare-se, pois o que vamos analisar agora pode mudar a forma como você enxerga cada compromisso que assume a partir de hoje. O sol pende sobre a terra seca. O pai caminha entre as fileiras de videiras. O solo estala sob seus pés. Ele para, olha para o horizonte e chama o primeiro filho pelo nome. A voz é grave, constante, atravessa o silêncio do campo. Ele aponta para o vasto terreno diante deles, onde as videiras exigem poda e cuidado constante. A ordem é direta, sem rodeios. Vá trabalhar hoje na vinha. O pai não pede um favor, ele estabelece uma prioridade. Ele aguarda a resposta, observando a postura do filho diante da incumbência. É um momento de autoridade clara. O pai precisa de braços, precisa de alguém que assuma o peso do cultivo sob o sol. A autoridade está posta. A tarefa foi delegada e a expectativa de obediência paira no ar como a poeira que se levanta com o vento. O destino daquela colheita depende daquela única resposta. O silêncio que segue é breve, mas carrega todo o peso da responsabilidade familiar. O rapaz olha nos olhos do pai. A resposta é imediata, firme e soa como o cumprimento de um dever. Eu vou, senhor, ele diz. As palavras são precisas. O tom é de respeito absoluto. Ele vira as costas e se afasta, dando a entender que o caminho para o campo é o próximo passo. O pai retoma suas atividades, confiante na palavra recebida. O sol avança pelo céu. As horas passam, a sombra das videiras se alonga sobre o solo. Mas o campo permanece silencioso. Nenhum barulho de ferramentas, nenhum movimento entre as fileiras, nenhum sinal de trabalho. O sol atinge o ponto mais alto e começa a descer. O pai para, limpa o suor da testa e olha para o caminho vazio. O filho não apareceu. A promessa feita com tanta prontidão revelou-se apenas um eco vazio, uma fachada construída apenas para encerrar a conversa. O compromisso, que parecia sólido como pedra, desfez-se em poeira. A obediência de palavras não colheu um único fruto. A confiança foi traída pelo silêncio de quem prometeu estar lá, mas escolheu a inércia. O pai não se detém. Ele caminha até o outro extremo da propriedade, onde o segundo filho se encontra. O sol agora queima com intensidade, o ar vibra sobre o solo árido. O pai repete a ordem, o comando é o mesmo. A necessidade de trabalho permanece urgente. Ele estende a mão na direção da vinha, aguardando a concordância que o dever exige. Mas a reação é instantânea e cortante. O rapaz vira-se bruscamente, as mãos fechadas em punhos, o olhar fixo no chão antes de encontrar o do pai. A resposta corta o ar como um golpe. Não quero ir. Não há desculpas. Não há rodeios. Não há a máscara da cortesia. O silêncio que se segue é denso, carregado de uma hostilidade palpável. O pai permanece imóvel, o rosto marcado pela surpresa diante daquela rebeldia declarada. A tensão entre os dois homens se torna o centro do campo. A recusa é absoluta, direta e desafiadora. O segundo filho dá um passo para trás, distanciando-se do chamado, enquanto o pai sustenta o peso daquele confronto. A ordem foi negada, a autoridade foi posta à prova, e o conflito agora domina o espaço entre as videiras, suspendendo qualquer possibilidade de continuidade no trabalho. O pai se retira, deixando o segundo filho sozinho sob o calor da tarde. O silêncio retorna, agora carregado com o peso daquelas palavras rudes. O rapaz permanece parado, os ombros tensos, as mãos ainda fechadas.
Ele observa o próprio reflexo no solo seco, a imagem da sua própria rebeldia projetada na terra batida. Ele respira fundo, o ar quente parece pesar nos pulmões. A hostilidade inicial começa a esmorecer, substituída por um vazio desconfortável. Ele caminha em círculos, chutando pequenas pedras que saltam e rolam entre as fileiras de videiras. Cada passo é um lembrete do dever ignorado. Ele para diante de uma ferramenta encostada na parede, o metal frio brilha sob a luz intensa. Seus dedos roçam a madeira gasta do cabo. A convicção da recusa começa a rachar sob o peso de um pensamento tardio. Ele olha na direção onde o pai desapareceu, depois volta o olhar para a vinha abandonada. O conflito trava uma batalha silenciosa em sua mente. Ele fecha os olhos, a testa franzida em esforço. O arrependimento não é um grito, é um movimento interno, um ajuste de direção que começa no peito antes de chegar às mãos. Ele solta o ar lentamente, a rigidez do corpo cede, e o silêncio deixa de ser um desafio para se tornar uma espera pela próxima ação. O rapaz decide. Ele se abaixa e agarra o cabo da enxada com força. O metal pesado encontra a palma da sua mão, transmitindo uma firmeza que antes lhe faltava. Ele não olha para trás. Seus pés pisam o chão batido com determinação, levantando pequenas nuvens de poeira a cada passo em direção ao campo. A hesitação foi deixada para trás, junto com as palavras rudes ditas minutos antes. Ele alcança a primeira fileira de videiras, onde o solo exige cuidado e o trabalho é braçal. Ele posiciona a ferramenta na terra e exerce pressão. O solo cede, a terra revirada exala um cheiro úmido e terroso. O ritmo de sua respiração se alinha com o movimento constante das mãos. Ele segue adiante, limpando as ervas daninhas, corrigindo o curso do dia com esforço físico. Não há discursos, apenas o som do metal contra a terra e o progresso tangível entre as plantas. O arrependimento deixou de ser um conceito abstrato. Agora, ele se traduz em sulcos profundos na terra, na persistência de quem corrige o próprio erro através do trabalho imediato. Ele avança e a vinha, antes negligenciada, começa a receber o cuidado necessário sob o sol da tarde. Enquanto o segundo filho revira a terra, o primeiro permanece onde o pai o deixou. Ele respondeu prontamente com um tom de voz perfeito, mas seus pés não se moveram 1 centímetro. Ele mantém a pose de seguidor, a cabeça inclinada em sinal de respeito, mas as mãos permanecem vazias e ociosas. É a obediência de fachada, uma construção feita apenas de palavras bem escolhidas. Ele observa o movimento do sol, ouvindo o próprio eco de sua promessa vazia. Não há esforço físico, apenas a manutenção de uma imagem que se desfaz diante da ausência de resultado. Ele não entra na vinha, não toca na terra, não corrige o erro. Ele apenas ocupa espaço, sustentando uma máscara que esconde a falta de vontade real. A cada minuto que passa, a distância entre o que ele prometeu e o que ele faz aumenta. O perigo está aí. Acreditar que o discurso substitui o dever. Ele se torna prisioneiro da própria encenação, enquanto o trabalho, que deveria ser sua missão, continua negligenciado. O silêncio ao seu redor é o juiz implacável de uma prontidão que nunca se tornou ação. A pergunta fundamental ecoa entre as fileiras de videiras. O que realmente pesa na balança? Observe as mãos. De um lado, o discurso polido, que se perde no vento assim que é pronunciado. Do outro, o suor que brota na testa e os calos que se formam na palma da mão. A obediência não reside na suavidade do tom de voz, nem na rapidez da resposta afirmativa. Ela se esconde sob o metal da enxada que penetra a terra dura. O que define o destino não é o que se promete ao pai, mas o esforço real despendido no campo. Quando você para de falar e começa a mover a terra, a máscara da aparência cai por terra. A verdadeira medida é o sulco aberto, a planta podada e o terreno cuidado. O discurso é leve, mas o trabalho é pesado, e é exatamente esse peso que separa a intenção da realidade. Não se engane com promessas bem articuladas. O que fica, o que permanece e o que frutifica é apenas o que suas mãos realizaram enquanto o sol ainda iluminava a vinha. A obediência é um verbo e seu único lugar é em movimento. Deus não coleciona promessas decoradas ou discursos ensaiados. Ele busca aqueles que, mesmo após uma recusa inicial,
decidem dobrar os joelhos e pegar as ferramentas. O erro no começo da jornada não é o ponto final. O ponto de mudança acontece quando a mão solta a inércia e agarra o cabo da enxada. O pai observa não quem respondeu primeiro com um sorriso, mas quem, após o arrependimento, se levanta e caminha em direção ao campo. É a decisão de mudar o curso que transforma uma vida estagnada em uma vida produtiva. Ele avalia o esforço que começa tarde, mas que finalmente se concretiza no solo da vinha. A vontade divina não exige perfeição imediata no verbo, mas exige a correção de rota na prática. Quando você abandona a negação e escolhe o trabalho, você entra na esfera do que ele realmente valoriza. A obediência não é uma linha reta impecável, mas uma curva de arrependimento que aponta para o serviço. É no final, no momento em que o trabalho é entregue, que a verdadeira intenção se revela. Aquele que volta atrás e faz o que foi pedido, esse é quem cumpre o propósito. A teoria termina onde o seu movimento começa. A parábola dos 2 filhos não é uma história para ser lida e deixada de lado. É um espelho para o seu próximo passo. Se você deseja que sua fé deixe de ser um eco de palavras e se torne um alicerce sólido, a caminhada continua aqui. Cada reflexão que compartilhamos é uma ferramenta para ajustar sua rota e fortalecer sua prática diária. Não deixe que o aprendizado de hoje se perca na rotina. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Ao fazer isso, você garante que cada nova análise sobre as parábolas chegue até você no momento certo, ajudando a manter suas mãos ocupadas com o propósito que realmente importa. O trabalho na vinha é constante e a jornada exige vigilância. Junte-se à nossa comunidade de quem prefere o esforço real ao discurso vazio. Clique no botão de inscrição e prepare-se para os próximos conteúdos. Sua fé precisa de movimento. E o próximo passo começa com um simples toque na tela. Nos vemos na próxima reflexão.